sobre oferta. E pastor, falou sobre dízimo na sexta-feira da semana passada e agora vai falar sobre oferta? Glória a Deus. Mas não é sobre dinheiro não, igreja. Vou falar sobre algo que tem mais valor do que dinheiro. Oferta. Tem mais valor do que dinheiro. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Seguindo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos sempre em nome de Jesus. Deus já falou conosco, Deus já falou muito comigo nessa noite. A irmã Bruna que ensaiou vários louvores, mas só tem esse na mente dela. Eu peguei o telefone para te mandar mensagem e pedir para que você louvasse esse louvor. Mas eu resisti. Eu falei, não, eu vou deixar ela à vontade. Vou dar um louvor e falar para ela, ouve esse aqui. Dá a impressão que a gente está impondo, né? Aí eu falei, não, vou deixar ela à vontade. Mas eu falei, Senhor, eu estou com esse coração, com esse louvor na minha alma. Sabe? Eu vou orar a Deus e eu falo, Senhor, se eu não te ouvir, eu morro. Porque se nós não formos alimentados pelo Senhor, nós vamos morrer. E é uma morte de todas as formas. Então eu louvo a Deus, que Deus está na direção de todas as coisas, Ele está no controle. Porque eu não notei a mensagem, eu ia mandar, mas eu não notei. Mas Deus sabia. Então Ele se encarregou de tomar conta da igreja que é dele. Então hoje nós vamos falar sobre oferta. Uma oferta que vale muito mais do que dinheiro. Que é quando o apóstolo Paulo estava falando ali sobre sermos sacrifícios vivos ao Senhor. Que é quando mais adiante ele fala sobre os dons, as habilidades que Deus nos deu, se nós estamos usando para servir. E aí nós vamos pegar esse versículo, principalmente e vamos falar sobre nos oferecer ao Senhor. Estou falando de uma oferta com aroma agradável a Deus. E aí eu quero começar te fazendo uma pergunta. E me perguntando também. O que você tem ofertado a Deus? De verdade. O que você tem oferecido a Deus? O que você tem entregado seu para Deus? Porque a gente fala assim, não tem nada para oferecer para Deus. Nós não temos nada diante da imensidão da soberania dele. Nós podemos fazer algo, porque Ele nos capacitou para isso. E o nada que nós temos que ser igual ao apóstolo Pedro. Mesmo que eu não tenha nada, o que eu tenho eu dou. Então o que você tem ofertado ao Senhor? Quando nós saímos de casa e a gente vem para a igreja, a gente fala, eu vou cultuar a Deus, não é assim? Culto é o quê? É oferecer. Culto é ofertar. Culto é eu trazer algo para Deus. E o que você e o que eu nós temos ofertado a Deus? De que nós nos enchemos em casa e trouxemos? Eu coloquei um vídeo essa semana lá no grupo. Eu costumo soltar um vídeo de um spoilerzinho daquilo que eu vou ministrar. Porque nós viemos para servir. E aí, a gente fala que oferta algo para Deus. Mas quando a gente vai analisar, não é nada daquilo. Se eu perguntar o que você está ofertando para Deus, provavelmente eu vou ouvir. Olha, eu estou ofertando a Deus o meu tempo,
Eu estou ofertando a Deus a minha obediência, eu estou ofertando a Deus a minha pontualidade, eu estou ofertando a Deus o meu louvor, a minha adoração. Eu vim hoje para a igreja oferecer a Deus a minha gratidão, eu vim oferecer ao Senhor o meu respeito, a minha reverência. Não é assim? Se alguém perguntar, o que você veio trazer para Deus hoje? Não são essas características, esses adjetivos que nós vamos dizer que nós trouxemos para Deus, não é isso? Só que Deus, ele é aquele que sonda pensamentos, visita coração. Ele sabe de fato o que eu e você trouxemos para ele. E aí quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele vê que nós trouxemos para oferecer para ele, que nós trouxemos para ofertar para ele sono, cansaço, desânimo, preguiça, impaciência, intolerância, resmungação, né assim? Porque Deus, ele nos conhece. E a gente fala, eu trouxe a minha renúncia das coisas do mundo. Porque a gente quer demonstrar que a gente está trazendo isso. Só que quando Deus olha para dentro de nós, que ele vê a verdade que existe dentro de nós, ele sabe exatamente o que nós viemos oferecer para ele. Se é que a gente veio oferecer alguma coisa, se é que a gente veio ofertar alguma coisa, aquele dom que ele me deu, aquele dom que ele te deu, se é que eu estou ofertando isso, servindo na obra, se é que eu estou fazendo isso. Porque na maioria das vezes a gente está o quê? Pedindo. Pedindo. Dando nada. Então a gente vê a pessoa com sono, alguns até dormem dentro da igreja, né? Daquela pescada. Por que eu estou falando isso? Porque em casa está animado, animada, está andando, está movimentando, chega na igreja, dá um sono da morte. Se fosse embora e dormisse daquele jeito, era uma bênção. E Deus vê nisso, a sua oferta. Deus falando, na casa dele estava lá, né? Na casa dela estava lá. Aí veio para a igreja, trouxe para mim isso. Ainda mais, conversa paralela dentro da igreja, não é isso? A gente vê. Anotei tantas coisas aqui que Deus mandou à igreja. Às vezes está cutucando o vizinho do lado, atrapalhando, bebendo água toda hora, indo no banheiro. Pastora, você está falando de você? Tô não. Tô falando aquilo que Deus manda. É proibido beber água? Claro que não. Proibido ir no banheiro? Claro que não. Mas a gente vê que tem gente que vai no banheiro 3, 4 vezes num culto. Toma água 4, 5 vezes num culto. Aí, ao invés de pontualidade, você oferta para Deus o quê? O seu atraso, a sua falta de compromisso, a sua desorganização. Aquele tumulto que aconteceu no dia, aí chega aquela agitação, aquele movimento, não é isso? E aí fala para Deus: eu vim oferecer meu culto racional, meu culto de gratidão. Eu vim oferecer o meu melhor. E aí eu fico pensando, fica horas e horas nas redes sociais, que a gente consegue, não consegue? A gente consegue ficar no sofá deitado assistindo televisão. São séries e séries da Netflix. Como é que é o nome que fala? Um atrás do outro, não sei quantos capítulos, né? Não sei, eu nunca assisti, gente. Glória a Deus por isso. Que o Senhor permaneça me libertando disso. Em nome de Jesus. É um atrás do outro, assim, ó. E a pessoa lá no sofá e fica tranquilo. Chega na igreja, é um desassossego. É o que veio oferecer para Deus. Impaciência, uma pressa de ir embora. Às vezes eu olho, o pastor fica só olhando para mim. Eu fico quietinha no meu canto, dou só aquela olhada. Falo nada. Mas uma pressa de ir embora porque tem outro compromisso. Deixa eu te perguntar uma coisa, é isso que você trouxe para Deus? Foi isso que eu trouxe para Deus? Foi isso que eu saí da minha casa e vim aqui na igreja para fazer? Eu quero que você pense, igreja. Porque igreja é orientação, é despertamento de Deus. Isso aqui é Bíblia. Porque o apóstolo Paulo explica
sobre o culto racional. O apóstolo Paulo, que foi um dos maiores fundadores da igreja do Senhor Jesus, ele fala sobre ordem e decência no culto. E se ele fala, é porque tem necessidade de ter. Porque se não tivesse, não estava na palavra. Não é assim? E aí o que que acontece? Se for isso que eu e você estamos vindo aqui oferecer para Deus, de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia, ele não vai receber. Ele não vai receber. Porque ele vai visitar o meu coração e o seu. E aí tem gente que vai dizer, mas Deus não rejeita a oração, Deus não rejeita a oferta. Rejeita. Ele rejeitou de Caim. Por que que ele não aceitou? Deus, ele rejeita. Ele vai visitar o coração e ele vai ver. Então nós não podemos sair da nossa casa para vir oferecer ao Senhor isso. Nós precisamos dar o melhor para Deus. É isso que nós precisamos. E aí alguém pode olhar e falar, mas é nessa igreja, porque a pastora é enjoada. Porque o pastor Delmas e a pastora Renata, eles são tradicionais. Não é não. Toda a igreja é do Senhor Jesus. E se o Senhor habita naquela igreja, você tem que cultuá-lo com reverência. Reverência, aonde você estiver. Que seja numa célula, dentro de uma casa. Se é para Jesus, se é para o Senhor, é com reverência. É com honra. Porque Ele é Senhor. Nós não estamos fazendo uns para os outros, nós estamos fazendo para o Senhor. Ninguém sai de casa para oferecer um culto para mim, um culto para o pastor. Não, nós viemos aqui em unidade para cultuar aquele que pode todas as coisas. E a gente precisa entender isso. Aí você pergunta para mim, pastor, esses comportamentos, essas coisas te incomodam? Sim, incomoda. Mas não vai fazer diferença, porque, como eu disse, a igreja não é minha, o culto não é para mim, o que você trouxe para oferecer não foi para mim, não faz diferença, a minha opinião. Mas vai fazer diferença para Deus. Sabe por quê? Porque talvez você está vindo, está trazendo, está forçando e você não está trazendo nada. Deus não está recebendo nada daquilo que você está trazendo. Aí naquele último dia, aí você vai dizer, Senhor, mas naquele dia, Senhor, mas eu profetizei no seu nome, Senhor, mas eu fiz isso, e o Senhor vai dizer que não te conhece. Por quê? Porque nem a sua oferta ele recebeu. Porque nem o que você trouxe para ele, ele recebeu. Nós precisamos entender o seguinte: pelo menos 1 hora antes da gente vir para a igreja, a gente precisa ter um momento com Deus. Nós temos 2 cultos aqui na semana, aberto ao público em geral, porque um culto é dos jovens, mas os obreiros que vêm também. A gente precisa se preparar antes de vir para o culto. A gente precisa tomar banho mais cedo, organizar mais cedo, para não virar aquele tumulto, não marcar compromisso no dia do culto. A gente precisa se organizar, desligar a televisão, sair do celular, ouvir um louvor em casa, já falar: Senhor, me enche, porque eu quero ir lá hoje para te cultuar. Sabe por quê? Nós que somos professores, né, irmã Jéssica? A gente vai dar uma aula, a gente não prepara? A gente não sai assim estabanada e chega lá para dar aula. Não, tem um planejamento. Você vai trabalhar, você não chega no serviço simplesmente na hora que você quer, do jeito que você quer e entra. Não, você tem algo para você cumprir, você tem que oferecer o seu serviço ali. E por que que com Deus é diferente? Por que que a gente chega e quer oferecer as coisas de qualquer forma? Como se como se Deus, como se nós fôssemos obrigados a fazer tudo que é correto em todos os lugares, mas Deus não, Deus é amor, ele vai me entender. Eu posso chegar lá de qualquer forma que ele vai entender. Deus é amor, mas ele é justiça. E ele nos quer, e ele nos capacitou para uma oferta verdadeira, em verdade, em espírito. Ele nos quer por inteiro, ele quer a nossa atenção. Ele quer que você e eu, que a gente venha até a igreja disposto a oferecer. O que nós recebemos do Senhor é misericórdia. O que nós recebemos é graça.
Mas nós precisamos tirar um tempo. Nós temos tantas horas no nosso dia e às vezes a gente tem dificuldade de tirar 5 minutos para falar com aquele que pode todas as coisas, com aquele que determina os dias que eu tenho na minha vida. Às vezes eu fico horas e horas escutando uma palestra chata no meu serviço de alguém que não está nem conseguindo ministrar corretamente, eu tenho dificuldade de ouvir a palavra do Senhor 5 minutos. Às vezes eu leio um livro, às vezes eu vejo uma mensagem de WhatsApp ou das redes sociais, ou eu vejo um vídeo de 10, 15, 20 minutos de bobeira, de conteúdo que não edifica em nada, e eu perco horas e horas e horas ali naquele vídeo, me interajo com aquela tela como se tivesse algum tipo de interação, mas eu não consigo ler um capítulo da Bíblia. Às vezes, tem gente que fala isso para mim e eu falo, meu Deus, mas como assim? A pessoa consegue passar 2 horas na tela do celular e não consegue ler talvez um versículo bíblico por dia. Isso não é um problema meu, mas o Senhor vê todas as coisas. Talvez, se eu perguntar aqui, quem leu um versículo bíblico em casa hoje, para vir meditando nesse versículo durante o dia e oferecer a Deus. Hoje, Senhor, eu meditei na tua palavra hoje, Senhor, eu ouvi esse louvor, Senhor, o Senhor falou comigo através dessa passagem. E nós fazemos isso. E aí, quando eu falo que nós temos que oferecer o melhor para Deus, lembra dos sacrifícios que era feito para Deus lá no Antigo Testamento? Quem fazia o sacrifício para Deus? Era Deus que escolhia. Que jeito que era? Às vezes tinha até a forma que Deus queria que fosse. Quem já leu lá quando ele fala lá do templo, quando foi construído o templo, ele falava, vai ficar tantos metros para a direita, tanto para a esquerda, vai aspergir o sangue assim, vai ser assim. Ele explicava que forma que é que ele queria que o sacrifício fosse feito. Sabe por quê? Porque senão ele não aceitava. Tinha que ser o melhor. A palavra fala que tinha que ser o melhor. Pegava o melhor novilho. Não é assim? O melhor para Deus. Por que que conosco hoje em dia é de qualquer jeito? Por quê? Deus te dá as coisas de qualquer forma? Se nós formos receber algo de Deus, a gente quer de qualquer jeito? Quando eu estava digitando aqui, e aí eu pensei comigo, né? Se Deus for me dar alguma coisa, eu quero de qualquer jeito. Se eu falar para Deus assim, Senhor, me dá condição de comprar um carro. Será que eu acho que Deus vai me dar um carro sem roda? Sem porta? Sem nada? Não, Deus ele faz o melhor para nós. Por que que nós para ele não fazemos? Não é assim? Ofertar o melhor. Se alguém te der alguma coisa estragada, alguma coisa ruim, você aceita e você recebe de bom coração? Pode ser sincero, gente. Se alguém te der um prato de comida estragado, azedo, você come? Você rejeita, não rejeita? Por que que a gente quer oferecer para Deus assim as coisas de qualquer forma? Sabia que lá em Israel, o povo de lá, quando vai orar a Deus, eles têm todo um ritual. Eles lavam a mão. Eles oram 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Lava as mãos. Aí eles juntam uma quantidade de homens para estar orando. Depois vocês dão uma pesquisada para ver. Alguns usam os talites. Tem todo um processo. Não chega lá de qualquer jeito. Quando ia entrar nos Santos dos Santos, lá nos templos, não era de qualquer jeito que entrava, para aproximar de Deus. Ah, mas Jesus veio e rompeu tudo isso, pastora. Sim, mas ele continua sendo Senhor. Ah, mas eles são judeus, nós não somos judeus, sim, nós somos cristãos, mas o Deus, ele é o mesmo. A soberania é a mesma, o poder é o mesmo. O Senhor, ele não muda no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ele é o Senhor, ele continua sendo o mesmo. A reverência, o respeito que nós temos que ter com o Senhor é o mesmo, independente dos tempos. Inclusive, através do apóstolo João, ele escreveu o Apocalipse.
no Apocalipse, ele fala sobre as falhas das 7 igrejas. E ele fala da falta de reverência, porque está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 15 e 16, quando ele fala ao anjo da igreja de Laodiceia, ele escreve assim, ó: conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que a gente vomita, igreja? Aquilo que o organismo rejeita, não é? O organismo rejeitou, a gente vomita aquilo. Deus aqui, ele não estava aceitando as obras, as ofertas, o comportamento daquela igreja. Que ele chegou a dizer que ele estava a ponto de vomitar tudo aquilo que estava sendo feito ali naquele lugar. Por quê? Porque não estava do agrado dele. E se ele estava a ponto de vomitar, é porque ele estava rejeitando. Lembra que eu falei que ele rejeitou a oferta de Caim? E se ele rejeitar a sua? E se nós estivermos vindo aqui achando que estamos ofertando gratidão, oferecendo louvor e adoração, oferecendo ao Senhor, oferecendo, servindo a igreja, oferecendo as nossas habilidades que o Senhor nos deu, e se o Senhor rejeitar? E se o Senhor fizer conosco como ele fez com Caim? Ele quer a nossa adoração. Ninguém adora andando, correndo, conversando, dormindo, com sono, pensando fora, onde, com outro compromisso, desesperado para ir embora, uma pressa para ir embora, que eu não sei para que vem. Ninguém consegue adorar a Deus dessa forma. Você precisa ter uma paz. Quando Jesus foi, ele falou: deixo convosco a minha paz. Você precisa chegar na igreja e falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir, eu quero sentir, eu quero ofertar, eu quero receber, eu quero a tua presença, eu quero servir, eu quero comunhão. Eu sei que é difícil numa sexta-feira, tá todo mundo cansado. Mas se o pastor chamar todo mundo para ir lá para casa agora num churrasco, vai todo mundo animado, não vai? Vai. Vai e fica até de madrugada que tem que pedir para ir embora. O que acontece? O inimigo entrando dentro das igrejas, irmãos. Às vezes a gente não percebe, mas ele tem estratégia. Satanás entra na igreja, ele entra em qualquer lugar, ele é atrevido, convidado, ele não é não. Mas ele entra. E aí é um perigo, que se a gente tiver com algum desse comportamento, a gente corre o risco de ser um daqueles joio plantado pelo inimigo no meio do trigo. Se a gente tiver com uns comportamentos assim meio, né? E aí a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar e é muito. Você pode até vir para a igreja com alguma situação, às vezes até alterado, mas vaso, permita-se ser moldado e saia daqui diferente, renovado, restaurado. Mas eu estou sentindo isso, isso, isso. Vamos orar em prol dessa causa, porque o inimigo ele trabalha pesado, para dar um desânimo, para dar um. Tem dia que é um peso, parece que a pessoa está com sono, igual eu falo, é um sono da morte, que a pessoa parece que não tem força nem para firmar o corpo na cadeira. Satanás entrando dentro das igrejas, gente. A gente precisa vigiar. É por isso que Deus vem nos despertando quanto a isso. Porque se você sair daquela porta para fora, o sono vai embora. Domingo o inimigo estava aqui na igreja, sabia? Muita gente sentiu, né? Tá gravando isso, pastor? Amém. Domingo o inimigo estava aqui na igreja, ali na porta, ali na calçada, fazendo graça. Aonde ele achou uma brecha, ele entrou. E ficou do jeito que ele queria. Porque ele entra para fazer bagunça. Ninguém precisa achar que o diabo vai entrar para fazer uma gracinha, não. Ele entra para arrebentar. Ele entra para acabar. Não, ele vai entrar e fazer uma baguncinha, não. Ele vai entrar para destruir, para criar contenda, discórdia, desavença, desentendimento, é para matar, é para destruir.
E quando ele viu que eu vi ele, aí ele ficou bravo comigo, que Deus me mostrou. Só que eu acho que crente tem que vigiar mais, porque sabe. Então a gente precisa ser despertado. O culto de sexta é um culto de oração, de orientação, de ministração, de despertamento. Deus está dando os recados, tudinho que Ele quer nos cultos de sexta. Presta atenção. Não sei por quê, mas Ele sabe que a igreja é dele. Você sentir raiva de alguém dentro da igreja, presta atenção nisso aqui. Foi Deus que falou comigo. Deus falou comigo. Você sentir raiva de alguém dentro da igreja. Se você emburrar dentro da igreja, sabia que tem gente que emburra? Tem. Você emburrar dentro da igreja, você fazer pirraça dentro da igreja, rejeição à verdade, alguém está te corrigindo, a palavra está te corrigindo, você está sendo exortado, aquele sono da morte, uma agonia para ir embora, um desassossego, um levanta, um sai, um anda, um movimenta, não é Deus, igreja, vigia, é um recado de Deus. Deus falou comigo, fala para minha igreja, esse comportamento não provém de mim. Pode repreender no sangue do Cordeiro. Não é da parte de Deus. Sabe por que que eu sento aqui na frente, sozinha? Por dois motivos. Primeiro, eu fico intercedendo pela igreja e às vezes eu vejo o que acontece na porta da igreja de costa. Porque Deus me mostra pelos olhos espirituais. Eu estou de costa e Deus me mostra o que está acontecendo. E eu fico quietinha no meu canto, só orando. Eu não sento perto de ninguém, sabe para quê? Para ninguém conversar comigo. Porque se conversar comigo, eu vou falar, dá licença que eu estou ocupada agora. Eu respeito o meu Deus e respeito o próximo. Eu não tenho assunto agora, a não ser que seja algo muito urgente. Eu estou intercedendo pela igreja e eu estou me ofertando ao Senhor. Aquilo que eu não tenho, eu ainda tento dar, porque eu não tenho, mas eu dou. Por isso que eu fico quietinha ali no meu canto. A gente precisa vigiar dentro da igreja. Eu fiquei muito incomodada de domingo para cá. Por quê? Porque nós precisamos ter mais sabedoria. Nós precisamos ter mais percepção. Eu sei que tem muita gente que não vê, mas sente. Você tem que sentir o ambiente. Ora para Deus te dar discernimento de ambiente. Sabe, você sentir que tem alguma coisa que não tá. Porque Deus dá esses dons para nós. Da visão, da audição, da sensibilidade, da percepção, discernimento, compreensão. O Senhor, ele proporciona isso para nós. O culto, ele segue conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Senhor Jesus, mas existem homens e mulheres, nós somos pecadores dentro da igreja, então o inimigo, infelizmente, ele vai tentar, é dentro da igreja, porque ele acha que o mundo lá fora é todo dele. Então a investida maior dele é sobre nós. Se tiver que pegar um ímpio e um crente, ele vai atacar o crente. Porque ele tem para ele que aquele ímpio já é dele. Uma vez que não é, foi comprado e pago pelo sangue de Jesus. E essa alma ainda pode ser alcançada. Às vezes a gente está aqui no altar ministrando, quem já ministrou aqui, pode dizer se eu estou mentindo. Ou às vezes tem alguém adorando, a gente escuta pessoas conversando aí no meio, como se o culto não tivesse acontecendo aqui em cima. Quem já passou por isso? Pode balançar a cabeça aí, gente. Só eu? Às vezes está ministrando e a gente escuta. Eu sei que tem assuntos que são falados, mas eu sei que tem coisa que dá para esperar. E eu vou dizer uma coisa: se você chegar no culto atrasado, eu não vou lá te cumprimentar. Eu não vou levantar do meu lugar para me ir lá te cumprimentar. No final a gente se fala. Porque o culto está sendo conduzido a Deus, porque nós estamos ofertando ao Senhor aquilo que nós trouxemos de casa. Nós estamos oferecendo ao Senhor. É um julgamento? Não. O que o apóstolo Paulo fala na carta que ele escreveu aos Coríntios? Examine, pois, o homem a si mesmo, cada um de nós. Eu tenho me examinado, o que eu estou fazendo? O que eu estou oferecendo para Deus que pode ser rejeitado? Eu tenho medo de ser rejeitada. Eu tenho medo de ofertar algo para Deus e Deus falar, eu não quero. E todos nós deveríamos ter.
Nessa noite, a palavra do Senhor para nós é essa, igreja. É a oferta que tem mais valor do que dinheiro. Porque dinheiro é muito importante para nós. Mas a oferta que chega com aroma agradável ao Senhor é a sua oferta particular. É a sua adoração, é a sua gratidão. Eu não sei, eu vejo que está aqui de fora. Talvez eu estou olhando para você, eu posso julgar a sua aparência erradamente. Mas Deus, ele visita seu coração, ele vai saber o que que de fato, o que que te trouxe aqui hoje, por que que você veio, qual que é a sua oferta que você está dando ao Senhor, o que que você falou com ele. É Deus que sabe como que foi seu dia, é Deus que sabe por que que em algum momento aconteceu alguma situação. Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero te convidar para nós orarmos ao Senhor nessa noite. Não fica bravo comigo, não, igreja. Deus tem me pegado nesses últimos dias. Ele tem me dado umas palavras tão difíceis que às vezes eu chego em casa e falo para o pastor assim: Senhor, tem misericórdia de mim e o Senhor para mim. O povo perece por não conhecer. Às vezes a pessoa passa por alguma situação porque não recebeu uma orientação que deveria receber. E eu sei que hoje tem pessoas aqui que estão cansadas, que estão com sono, mas que nem sempre está oferecendo para o Senhor o sono, o cansaço. Eu não estou criticando. Mas você tem a sua gratidão para oferecer ao Senhor. Deus sabe como que você passou o dia e o que que você enfrentou para estar aqui hoje. É Ele que visita, Ele que sabe todas as coisas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Quero te convidar para pedir perdão pelos seus erros, falhas, pelas nossas falhas. Eu quero te convidar para chamar o Senhor e dizer para Ele: Senhor, apesar dos meus erros, das minhas falhas, nessa noite o meu desejo é ofertar ao Senhor, oferecer ao Senhor a minha vida, o meu corpo como sacrifício vivo. Eu sei que o Senhor já pagou o preço, mas eu quero servir. Eu quero estar na dispensação do Senhor, eu quero me organizar, me ajuda a gerenciar meu tempo, para que eu possa ter um tempo de qualidade com o Senhor. A gente fala muito em ter tempo de qualidade com os filhos, mas a gente precisa ter um tempo de qualidade com o Pai. A gente precisa ter um tempo de qualidade com o Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nessa noite, Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, a ser, Senhor Jesus, mais corretos com o Senhor. Nos ajude a organizar o nosso tempo, nos dê força, meu Deus, para que nós possamos, Deus, ler a tua palavra, meditar, ofertar para o Senhor o nosso melhor, que para o Senhor, meu Deus, não é nada, porque o Senhor tem todas as coisas, mas nós queremos oferecer nosso coração, nós queremos oferecer ao Senhor a nossa atenção, nós queremos oferecer ao Senhor a nossa pontualidade, o nosso compromisso, os dons que o Senhor nos deu, Pai, nós queremos te servir, nós queremos exaltar o teu nome, nós queremos te engrandecer, nós queremos te agradecer, soberano e Senhor de todos os exércitos, tem misericórdia de nós, Espírito Santo de Deus, nos ajude a ser melhores. Pai, nós estamos falhando, mas nós queremos, meu Deus, o teu socorro. Nós queremos ser transformados, Espírito Santo. Nós te pedimos pelo poder do teu santo nome, meu Deus. Nos fortalece para que nós possamos, meu Deus, alcançar e ser melhor. Pai, nessa noite nós queremos oferecer ao Senhor, Deus, o nosso coração, Pai, nós queremos oferecer ao Senhor a nossa gratidão, nós queremos ofertar ao Senhor, meu Deus, tudo que temos, Espírito Santo, nós nos entregamos ao Senhor, Deus, perdoa, Senhor, as nossas falhas, repreende, cancela, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor nas nossas vidas, nós queremos o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, oh Espírito Santo de Deus, ah, Senhor Jesus, nos visita nessa hora. Meu Deus, faz um mover sobrenatural do Senhor sobre cada um de nós nessa noite, Espírito Santo. Oh, Deus querido, Deus amado, Santo de Israel, Espírito Santo, nós queremos, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos fazer assim, igreja. Eu quero te convidar para ofertar na casa do Senhor
o dom que Ele te deu. O dom que Ele te deu foi de oração. Vá até uma pessoa que o Espírito Santo de Deus vai te direcionar e ore por essa pessoa. O dom que o Espírito Santo te deu, o que você quer ofertar para Ele hoje? É o dom. Se Deus tocar no seu coração para você abraçar uma pessoa, se você não conseguir orar, abrace. Caminhe nessa igreja em nome de Jesus. Exerça o ministério que Deus colocou na sua vida nessa noite. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, nós queremos oferecer ao Senhor, Deus, o ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai. A habilidade que o Senhor nos deu, Pai. Soberano Senhor de todos os exércitos, eu te peço nesse momento, Deus, que o Senhor, nesse momento, Espírito Santo, vai colocando fogo nesses obreiros do Senhor, Deus, vai despertando esses homens e essas mulheres, meu Deus, naquele dom que o Senhor colocou na vida deles, Pai, para que eles possam exercer conforme a tua vontade. Nós queremos ofertar ao Senhor, Deus, nessa noite, servindo o próximo. Nós queremos servir ao próximo. Espírito Santo de Deus, vai visitando corações angustiados nessa noite, feridos. Espírito Santo de Deus, vai arrebentando correntes, Pai. Vai libertando o teu povo pelo poder do teu santo nome. Grandioso é o Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, sai do seu lugar, obreiro, em nome de Jesus. Próximo, vai ser o Senhor, exerce o dom que Deus te deu. Oferte ao Senhor, orando pelo próximo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Oh, grandioso Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Grande é o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos pelo poder do teu santo nome. Aleluia, Deus. Oferta, igreja. Oferta ao Senhor o dom que Ele te deu. Aleluia. Espírito Santo, nós somos flecha do Senhor, sim, Pai. Em nome de Jesus, Deus querido, Deus amado, Santo de Israel, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Grande é o Senhor, majestoso. Espírito Santo, nós queremos transbordar da tua presença. Nós queremos transbordar do Senhor, Pai. Enche esses vasos do Senhor pelo poder do teu santo nome. Grande é o Senhor de todos os exércitos, majestoso Deus absoluto. Oh, grandioso, majestoso Senhor de todos os exércitos, Pai. Deus, é no nome do Senhor Jesus, Pai. Pelo poder do teu santo nome, chama a tua presença, Deus, aleluia. Vai visitando aqueles, meu Deus, que não estão aqui nessa noite. Enche, Senhor, enche, Senhor, enche, Senhor, enche, Senhor, enche, Senhor, esses vasos da tua presença. Enche, Senhor, esses vasos da tua presença. Enche, Espírito Santo de Deus. Enche, Senhor, da tua presença. Enche, Senhor, da tua presença. Batiza, Senhor, com teu Espírito. Batiza, Senhor, com teu Espírito, Pai. Toma nas tuas
Aleluia. Grande é o Senhor, Deus. Majestoso, Senhor de todos os exércitos, Pai. Aleluia, Deus. Senhor, nós chamamos a tua presença, Pai, sobre a vida do teu filho, teu servo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai visitando, vai repreendendo, vai cancelando, Senhor, todo e qualquer mal lançado contra pelo poder do teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai trazendo o teu renovo, Senhor. Pelo poder do teu santo nome, grandioso é o Senhor, Pai. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Grandioso. Aleluia, Deus. Grande é o Senhor. Aleluia, Espírito. Aleluia, Deus. Oh, grandioso é o Senhor, Pai. Aleluia. Ramandarabasuri bikadarei. Ramandarabasuri bikadarei. Sheremandaraya suriandarabasarias. Ramandarabasuri bikadarabasurias. Ramandarabasuri bikadarabasuriandarabasarias. Ai, ramandarabasuri bikanda. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Xeremandarabasuri bicandaraias, xeremandaraias. Aramandarabasuri andarabasúria. Remandarabasuri andarabasuri bicandas. Remandarabasuri andarabasúria. Aramandarabasuri bicanda. Essa igreja é do Senhor, arabasuri bicandaraias. Essa igreja é do Senhor Jesus. Aramandarabasuri andarabasuri bicandaraias. Aramandarabasuri.
Senhor, desce, Senhor. Amandarabasuri bicondarabasai. Ora, mandarabasúbias. Amandarabasuri bicando. Essa igreja é do Senhor. Esse povo é do Senhor Jesus. Senhor, nós estamos ofertando ao Senhor a nossa vida em sacrifício vivo ao Senhor, Pai. Nós ofertamos ao Senhor, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus, vai quebrando barreiras, vai quebrando impedimento. É fogo santo do Senhor, aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Seremandaraba, suribicandaranha. Repreende, Deus, aquilo que não é do Senhor. Louvado é Deus, santo nome, Deus. Glória seja dada ao Senhor. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ora, suribiandarabasérias. Espírito Santo. Ora, mandarabasúrias. Ora, suribicandaraias. Ere mandarabasuribicandarabasúrias. Sérias. Jeremandaraias. Suribiandarabasúria. Aleluia. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu não estou ouvindo só o som da igreja. Eu estou ouvindo o som do céu. Eu ouço louvor, eu ouço adoração. E eu ouço a voz do Senhor falando: essa igreja é minha. Esse povo é meu. Eu recebo aquela oferta verdadeira. O Senhor, Ele destina anjos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Se você abrir o seu coração e ofertou ao Senhor gratidão, o Senhor encheu com a presença dEle. Não precisa se oferecer nada para Deus, mas se você dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, Pai, para servir e fazer a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, com meu coração aberto, com o pouco que tenho, mas ofertando ao Senhor é suficiente para a misericórdia dEle nos alcançar. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo Teu mover. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, pelo poder soberano do Senhor sobre essas vidas e pela manifestação do Teu poder sobre essa igreja. Graças a Deus, aleluia. Por conta minha, continuar a igreja, mas nós vamos embora. Em nome de Jesus, amém? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você, igreja. Tem alguém com sono aqui agora? Não tem, sabe por quê? Porque o Senhor entrou. Porque você abriu o seu coração, porque é o Espírito Santo de Deus que manda nessa igreja e Ele faz conforme a vontade dEle. O inimigo tenta, mas ele não pode, porque o Senhor, Ele está sobre todas as coisas. Eu tenho certeza que nós podemos continuar aqui mais meia hora que não vai embora ninguém. Acabou o sono. Pastor, glória seja dada ao Senhor. Foi renovo, foi restauração, é batismo com o Espírito Santo de Deus, é presença do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Sabe o que é bom? Deus é tão maravilhoso que Ele manda a gente trazer uma palavra dura, aonde o povo quer jogar pedra na gente, porque Ele mandou a gente falar. Aí depois Ele vem e fala assim: agora eu vou lá amansar. Aí Ele vem e enche você com a presença dEle. Aí você vai olhar para mim e não vai ficar com raiva de mim mais. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Porque Ele tirou o que estava te impedindo de acessar com a misericórdia dEle. Glória a Deus, aleluia. Deus, amém?
Amém, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Né? Estar na presença de Deus, como é bom sentir a presença de Deus. É, vamos para casa, né? Domingo, provavelmente, pastora. Jéssica, tá, tá, tá. Domingo, eu sei de novo, tá? Amém? Sobe lá para cima, por favor, vamos fazer a obra. Que a pastora não vai estar aqui. Não, depois da manhã. Depois eu vou passar a chave para vocês. Quando você chega lá, te explicar lá daquele som, tá bom? E o restante esteja aqui comigo, me auxiliando, tá? Por favor, viu? Não abandone eu não, viu, gente? Amém? Vamos para casa, em nome de Jesus. Que essa presença, irmãos, possa permanecer em nossa vida todos os dias. É, às vezes eu tô até nervoso com a visão, com algum fato, mas eu começo a louvar, eu começo a orar, porque quando eu fico nervoso, eu não deixo o nervosismo tomar conta de mim, não. Eu começo a falar com Deus. Eu começo a falar com Deus. Que onde eu descobri que quando eu fico nervoso, a pastora ora, fala, ó, Senhor, é do Senhor, só dá um jeito nele. E ela descobriu que eu faço o mesmo, sabe? Que eu faço, Senhor, ó, eu sou que me deu, então só organiza. Tá difícil? Então, quando você te sentir, irmão, que tá qualquer coisa te atribulando, tentando te tirar da presença do Senhor, tentando não deixar você oferecer o seu melhor para Deus, ora, fala com Ele, louva, que Ele vai trazer paz no seu coração. Amém? Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Papai querido, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos, Pai, para louvar o teu nome, para cultuar, Senhor, para trazer o Senhor para o nossa gratidão, para nos entregarmos realmente ao Senhor, papai. Papai, nós queremos te pedir que o Senhor continue nos direcionando, continue nos recebendo, continue nos orientando, Pai, para que nós possamos cada vez mais fazer a vontade do Senhor com fidelidade. Papai querido, Santo de Israel, nós queremos te pedir, papai, que a tua poderosa mão, pai, esteja sobre cada lar aqui representado, cada casa aqui representado, cada família aqui representado, pai. Que o Senhor esteja alcançando, pai, trazendo paz, Senhor, trazendo, Senhor, a misericórdia do Senhor sobre esses lares, pai. Pai, repreendendo toda contenda, todo mal-estar, Senhor, toda falta de Deus nesses lares seja agora cancelado, que o Senhor habite nesses lares, que o Senhor esteja presente, pai. Ô, Senhor, que o Senhor ande por todas as casas, Pai. Que o Senhor ande por todos os cômodos da casa dos teus filhos, Pai. E que todo mal, Pai, toda influência negativa esteja sendo agora cancelada, repreendido, revogado pelo teu santo nome. Pelo teu santo nome, Pai. Pai, nós te pedimos, Pai, que as bênçãos do Senhor estejam nesses lares, que a prosperidade do Senhor esteja sobre essas famílias, que haja união, Senhor, que haja união, papai, que haja amor, Pai, que haja fidelidade, que haja compromisso, que haja respeito, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leva em segurança para os nossos lares, nos deu a noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando creem, digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.